A gente sempre diz que o mais importante é ter concorrência para que você tenha opções no mercado. E é isso que tem acontecido no mercado de CPUs, agora que Intel e AMD estão se degladiando para tentar levar o seu dinheiro. Mas a verdade é que a gente quer saber qual é o melhor, quem é que ganha, qual que vale mais a pena investir o dinheiro. Não quero que seja todo mundo igual, eu quero que tenha o melhor, para eu comprar o melhor, ou de repente comprar o mais barato, ou que seja melhor e mais barato. Mas para saber isso a gente precisa testar. E é por isso que eu resolvi trazer para vocês aqui o teste com a 12ª geração da Intel, com o i7 12700K, comparando com o Ryzen 9 5900X. E aí vocês perguntam, por que um i7 contra um Ryzen 9? E essa é uma boa pergunta. Por que é mesmo o i7 com o Ryzen 9? Ué, é você que sabe. Ah, sou eu que tenho que responder. Foi você que testou. Pois é, nós tivemos uma grande alteração na 12ª geração da Intel se compararmos com a 11ª. Primeiro tivemos um aumento de cores e threads e tivemos também uma mudança importante na litografia. Nós finalmente saímos dos 14 nanômetros para os 10 nanômetros. Mudou. Não é 10? É 7. 7, mas não é... 7. Não é mesmo os 10? Agora chama Intel 7. Intel 7. Então nós saímos dos 14 nanômetros para o Intel 7, que na verdade são os 10 nanômetros da Intel que foram renomeados para a Intel 7, porque, segundo consta, eles são a mesma coisa que os 7 nanômetros da concorrência. Mas tudo isso para você talvez não seja importante. O que pode ser importante é a mudança que nós tivemos na estrutura de cores e threads. Agora nós temos os Performance Cores e os Efficient Cores, que prometem trazer um maior benefício, maior desempenho e um maior equilíbrio entre tarefas que utilizam mais o seu processador e outras que precisam ser mais eficientes no consumo de energia. E também dá uma ajuda naquelas tarefas que ficam em segundo plano, como de repente o Discord, o Skype, alguém usa Skype ainda, navegador, renderização, qualquer coisa que estiver em segundo plano enquanto você precisa dos Performance Cores, ou precisa dos Efficient Cores. Mas com essa mudança nós tivemos também uma alteração na concorrência. Agora, mesmo com o i9 concorrendo com o Ryzen 9 5950X, o i7 não concorre mais apenas com os Ryzen 7. Na verdade ele até concorre em alguns quesitos, mas em relação a preço, o i7 12700K acabou se posicionando próximo do Ryzen 9 5900X. E aí você me fala, peraí, mas a Intel acabou de lançar uma nova geração, você vai comparar com a geração anterior da AMD? Que absurdo, que favoritismo! Pois é, e quando sai a nova geração da AMD, a gente compara com o que exatamente? A gente tem que comparar com o que está no mercado e com o que está custando a mesma coisa. Pela lógica, nós deveríamos comparar um i7 com o Ryzen 7, mas pelo preço, a Intel acabou posicionando esse processador para concorrer com o Ryzen 9 5900X. E é por isso que a gente vai trazer um comparativo entre esses dois processadores, que são bem diferentes agora, mas tem algumas características próximas, como a contagem de cores e threads. Aqui no i7 12700K nós temos 16 cores e 20 threads. E aqui no Ryzen 9 5900X nós temos 12 cores e 24 threads. O que eu sei, parece um pouco confuso. Como é que a gente pode ter 16 cores e 20 threads e 12 cores e 24 threads? E isso se dá por conta da alteração dos Big Little na 12ª geração da Intel, onde nós temos 8 Performance Cores e 4 Efficient Cores, mais os Performance Cores possuem o Hyper-Threading, enquanto que nos Efficient Cores nós temos apenas 4 cores e 4 threads sem Hyper-Threading, o que acaba totalizando 16 cores e 20 threads, o que deixa bem próximo. E caso você queira saber mais sobre a 12ª geração da Intel, nós já fizemos alguns vídeos aqui explicando sobre a arquitetura e sobre as novidades, dá uma conferida lá. Mas é bom lembrar que nós temos aqui 12 Performance Cores e 24 threads de Performance Cores, enquanto que aqui nós temos a combinação de Performance Cores e Efficient Cores.
Eu já sei, você ficou curioso para saber o que será que vai dar essa salada. Será que com essa combinação toda a Intel vai conseguir chegar na AMD? É o que a gente vai descobrir nos testes que eu fiz aqui comparando os dois processadores em games. Para os testes eu utilizei aqui a nossa bancada com a Z690 Aorus Master, 32 GB de memória Kingston Fury Beast 4800 MHz DDR5, um NVMe Kingston NV1 de 2 TB e para refrigerar eu escolhi um Aorus X360 Water Force. Do lado da AMD a nossa bancada tem uma X570 Aorus Master, 32 GB de memória Kingston Fury Renegade 3600 MHz DDR4, por armazenamento novamente um NVMe Kingston NV1 de 2 TB e para refrigerar nós escolhemos um ML240 V2 da Cooler Master. A fonte é uma V850 Gold V2 da Cooler Master para ambas as bancadas e a placa de vídeo foi uma RTX 3080 Founders Edition. Todos os testes foram realizados utilizando o Windows 11, nós vamos ter comparativos do Windows 10 e o Windows 11 de ambas as plataformas, mas aqui nós fizemos o teste no Windows 11. Como vocês podem notar, nós usamos soluções diferentes para o Water Cooler, nós escolhemos um de 360 e um de 240, isso porque não tinha suporte, o único cooler que a gente tinha compatível era o Aorus X360 Water Force, que já é compatível nativamente, enquanto que para a AMD nós utilizamos o cooler padrão da bancada, que deve inclusive ser adotado depois para alguns testes para a gente comparar a temperatura. Então tenha em mente que nós temos soluções diferentes aqui, não dá para comparar diretamente, é só para você ter um parâmetro, sabendo que nós estamos utilizando 360 e 240 mm no Water Cooler. Nós também adicionamos o i7 11700K apenas como referência para você ver o desempenho de um processador da 11ª geração, o antecessor do 11700K, com 8 cores e 16 threads. Mas vamos dar uma olhada nos resultados em games e no Blender e no Cinebench. Começando pelo Blender, aqui o 5900X fica atrás do i7 12700K, terminando em 1 minuto e 56 contra 1 minuto e 49. No Cinebench R20, no single, nós temos aqui o 12700K disparando na frente com 743 pontos contra 635. Curiosamente, no Multithread, o i7 12700K também bate o 5900X, fazendo 8.800 pontos. Partindo agora para os games, em Control, o i7 12700K sai na frente com uma média de 154 e mínima de 120. O 5900X vem logo atrás com uma média de 148 e mínima de 113. Em Cyberpunk 2077, o i7 12700K fez uma média de 111 e mínima de 109, enquanto o 5900X fez uma média de 108 e mínima de 85. Considerando as médias, nós podemos dar aqui um empate técnico, já que está dentro da margem de erro, mas a diferença nas mínimas foi bem grande. Partindo agora para a CSGO, o i7 12700K sai na frente com uma média de 785 e mínima de 218. O 5900X faz apenas 664 e mínima de 198. Em Dirt 5, o i7 12700K novamente fica na frente com uma média de 149 e mínima de 128, seguido de perto pelo Ryzen 9 5900X, que faz uma média de 145 e mínima de 125. Nas mínimas eles ficam praticamente empatados dentro da margem de erro, enquanto que o i7 12700K faz 4 FPS a mais nas médias. Em GTA V, o 5900X fica na frente com uma média de 178 e mínima de 119. O 12700K vem atrás com 176 e mínima de 125. Apesar de termos um empate técnico nas médias, nas mínimas o i7 se sai melhor. O que, convenhamos, não é muito relevante, já que nessa taxa de FPS o que você mais vai encontrar no GTA V é stutter, então basicamente a gente tem um empate técnico. Em Red Dead Redemption 2, o i7 12700K fez uma média de 150 e mínima de 109, contra 144 do 5900X e mínima de 102. Então são 6 FPS a mais na média e 7 na mínima. Em Rainbow Six Siege nós temos um empate técnico nas médias, com 562 para o 12700K e 561 para o 5900X. Nas mínimas o processador da AMD se sai melhor, com 458 contra 442 do processador da Intel. Esse é um dos games em que vale a pena a gente ressaltar que o desempenho do 12700K é que é muito ruim no Windows 10, então meio que é obrigatório você passar para o Windows 11 se você quiser extrair todo o desempenho, enquanto que os processadores da AMD ficam mais ou menos ali na média. Partindo agora para The Division 2, aqui o 12700K novamente sai na frente, com uma média de 195 e mínima de 143, mas ele fica praticamente empatado, porque o 5900X faz média de 192 e mínima de 143. Considerando um empate técnico nas médias, nas mínimas o processador da AMD se sai melhor, o que se repete também num 5950X. Nessa engine parece que os processadores da AMD se saem melhor, pode ser uma questão de cache, já que o 5950X e o
o 5900X tem uma mínima um pouco melhor. Em Watch Dogs Legion, o 12700K sai na frente com uma média de 134 e mínima de 102, contra 122 de média e 91 de mínima do 5900X. Em World War Z, o 12700K faz uma média de 345 e mínima de 273, contra uma média de 339 e mínima de 261 do 5900X. Apesar da diferença em números, no desempenho você dificilmente vai sentir isso no game, afinal a gente está falando de uma taxa muito alta e mesmo nas médias e nas mínimas eles ficam bem próximos. Em relação à temperatura, como eu disse para vocês, não dá pra gente comparar diretamente, mas só para vocês terem uma referência, mesmo utilizando um water cooler de 360, o 12700K foi mais quente. Ele bateu uma média de 80 graus no Blender em estresse, enquanto o 5900X bateu uma média de 66 graus. É bom lembrar que essa não é uma situação que você vai encontrar no dia a dia. O que você deve encontrar no dia a dia é, por exemplo, em games. E em games, sem nenhuma surpresa. Na verdade, teve uma grande surpresa para quem esperava um processador muito esquentado. O 12700K fez uma média de 55 graus, o que foi a mesma média que o 11700K fez, com um de 240mm também, e 10 graus a menos do que o 5900X. Então, como eu disse, não dá pra gente comparar diretamente, mas dá pra ter uma referência. Mas o que dá pra gente comparar diretamente é o consumo, que é outra preocupação, afinal, muito se falou sobre o consumo do 12700K frente aos eficientes processadores da AMD, e isso dá pra gente comparar diretamente, já que a gente utilizou praticamente as mesmas peças para as duas plataformas. O i7 12700K consumiu aproximadamente 290 watts no Blender, enquanto o 5900X consumiu aproximadamente 228. Como referência, o 11700K consumiu algo em torno dos 300 watts, entregou bem menos desempenho do que o 12700K. Já em um cenário um pouco mais próximo da realidade da maioria dos usuários, rodando o Cyberpunk 2077, o 12700K consumiu 540 watts, enquanto o 5900X consumiu 510. Para referência, o 11700K consumiu aproximadamente 560 watts. Só para deixar claro, esse consumo é referente ao sistema todo, ou seja, tudo que está sendo utilizado. No Blender é só o CPU que vai ser utilizado, a GPU não é utilizada para renderização, enquanto que no Cyberpunk 2077 a gente usa o CPU e a GPU. É claro que não é a mesma intensidade de usar, por exemplo, um Blender e uma renderização em GPU ao mesmo tempo. Isso seria um estresse fora do normal. Ninguém usa essas aplicações com tanta frequência quanto, por exemplo, um Blender ou pelo menos os games, que tem uma carga diferente. Aqui a gente vê que sim, o 5900X é mais eficiente do que o 12700K, pelo menos quando se trata no consumo somente em aplicações profissionais ou em renderização, onde vai utilizar bem mais o CPU. Agora, em um uso mix, a gente viu um desempenho bem próximo e, sinceramente, não vai ser isso que vai ser o diferencial na hora da compra. Nos custos, nós temos que incluir também os coolers, afinal, nenhum dos dois traz cooler box e, como eu disse para vocês, se você pensa em fazer overclock num 12700K, eu realmente recomendo um water cooler de 360, ou mesmo se você pensa em fazer renderizações ou utilizar aplicações que vão estressar bastante o CPU, eu recomendo um water cooler de 360. O mesmo se aplica para o 5900X. Apesar de no Blender ele ter ficado frio, se você vai fazer uma tarefa com mais extensão, com mais tempo, talvez seja uma boa ideia colocar um water cooler melhor. É possível você utilizar um de 240, assim como é possível no 12700K, mas o 12700K vai ficar bem mais próximo do limite do que o 5900X. Porém, ambos podem atingir temperaturas bem elevadas. Então dá para ir com um water cooler mais barato no 5900X, também dá no 12700K, mas vai variar bastante a situação. E isso também tem que entrar na conta. Nesse caso, nós utilizamos um de 360 contra um de 240, o que pode pesar no custo final. Em relação ao consumo, eu realmente não vejo nenhuma diferença entre os processadores para o uso geral. É claro que em aplicações que usam mais o CPU, com o Maximum Turbo Power da Intel, agora nós temos um TDP que é praticamente ilimitado. Na verdade, ele até tem um limite, mas o processador vai trabalhar na carga máxima até ele atingir um dos limites, seja de tensão, seja de alimentação ou seja de temperatura, e vai trazer o máximo de performance. Então esse custo a mais de performance é justamente a temperatura e o consumo que você vai atingir. Eu realmente não considero um diferencial tão importante assim nesse caso, já que a diferença não é tão grande no consumo, e se for para aplicações profissionais, que é onde o 12700K acaba consumindo mais, ou seja, onde o CPU é utilizado mais no sistema, talvez isso possa ser compensado com a diminuição no tempo de renderização ou para entregar o trabalho. Então eles podem ficar equivalentes se o 12700K for muito mais eficiente na tarefa, então realmente vai depender muito da aplicação.
para o uso geral, realmente, essa diferença que a gente tem de consumo não é tão grande a ponto de ser relevante na escolha. Mas em relação a desempenho, Robson, eu quero saber só em relação ao desempenho, o que compensa? Ir com o i7 ou ir com o Ryzen 9? Bom, se você está pensando em aplicações profissionais, a resposta é muito óbvia. Vá de i7 12700K. A não ser que a aplicação tire bastante vantagem do multithread ou alguma coisa específica com a AMD, o 12700K tem uma melhor performance, mesmo em aplicações profissionais e mesmo com 4 threads a menos. O que foi surpreendente, na verdade, não sei se era esperado por todo mundo, mas parece que os Performance Cores e os Efficient Cores têm trabalhado muito bem em aplicações profissionais e pode trazer uma vantagem ainda maior em aplicações que tiram vantagem, por exemplo, do gráfico integrado, como os programas do pacote Adobe. Existem ainda algumas aplicações onde os processadores da AMD se saem melhor, mas no geral o 12700K é uma melhor opção. É claro que ele também pode custar mais caro, mas para quem pensa em trabalhar, talvez esse seja um cálculo muito mais fácil de fazer, ou seja, quanto tempo vai demorar para retornar o investimento que você fez com esse ganho de performance que você vai ter. Mas é claro que o 5900X ainda continua sendo uma excelente plataforma, um excelente processador, seja ele para aplicações profissionais ou mesmo para games. Passando agora especificamente para games, o 12700K ainda é o líder. Ele ganha em praticamente todos os cenários que nós testamos aqui, em alguns casos com uma boa margem, em outros casos dentro da margem de erro. Eu diria que em games nós temos aqui um empate técnico. Sim, eu sei que no geral o 12700K tem uma performance melhor, mas não chega a ser um diferencial a ponto de dizer não, jamais monte uma plataforma com 5900X para jogar. Eu diria que nesse nível de desempenho nenhuma das duas plataformas seriam somente para jogos, seria para um uso misto. E mesmo com o 12700K tendo uma performance melhor, talvez no custo final as duas plataformas estejam bem próximas. Apesar de como o CPU eles estarem com preços próximos e mesmo do lado da Intel ainda temos a opção do 12700KF, que é uma opção sem gráficos integrados, algo que a gente já não encontra na AMD e talvez seja até um comparativo mais justo em relação a preço. A verdade é que a plataforma pode custar mais caro do lado da Intel por conta do DDR5. Como eu já falei, o DDR5 hoje não traz uma grande vantagem, na verdade, em relação a custo-benefício, ou seja, o tanto que ele custa mais para o tanto que ele traz mais de desempenho, DDR5 não é uma opção. Então pode sair mais caro, mas claro, se você também forçar um pouquinho do lado da placa-mãe, aqui da AMD você pode encontrar modelos bem mais caros. Mas sim, é possível fazer tanto um upgrade para quem está em gerações anteriores, quanto montar uma plataforma mais barata com o Ryzen 9. No geral, eu diria que a gente tem um empate técnico, o que é bom para você, afinal, dependendo da situação específica, do jogo específico, do conjunto de games ou mesmo do conjunto de aplicações, tanto faz, você pode ir de AMD ou pode ir de Intel. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do desempenho do 12700K e do 5900X? Vocês esperavam essa performance dos dois processadores? Vocês esperavam que a Intel ganhasse ou que a AMD ganhasse? Vocês comprariam uma plataforma Intel ou plataforma AMD? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!